iniciando mais um programa Papo Suprem, da União Planetária, em que nós entrevistamos pessoas especiais que trazem uma mensagem que nos eleva e nos faz ver novas perspectivas no nosso relacionamento humano e planetário. E hoje nós temos a grande satisfação de trazer aqui a minha amiga May East, que eu já conheço há muitos anos, porque ela foi diretora internacional do movimento Gaia Education, Educação Gaia. Ela participou também do movimento Transition Towns, Cidades em Transição, que é um movimento que teve presente aqui no Brasil também. Ela morou um bom tempo em Findhorn, atualmente ela mora em Edimburgo, na Escócia, e trabalha na Casa das Nações Unidas, onde ela é diretora de cidades. E a May, ela fez recentemente um doutorado sobre cidades. Fruto desse doutorado, ela está lançando um livro, não só no Brasil, mas no mundo todo, e o livro se chama E se as cidades fossem projetadas por mulheres? Esse é um desafio que ela traz, que foi o trabalho que ela desenvolveu, a pesquisa que ela desenvolveu no seu doutorado, e é um assunto que é da maior relevância hoje, né? Onde nós vemos uma sociedade muito masculinizada, muito fragmentada, com uma visão de mundo muito restrita, muito determinista e pouco voltada para a integração, para essa visão holística que se faz tão necessária. Então, muito bem-vinda, May, e nós gostaríamos inicialmente que você falasse um pouco, né, como é que surgiu a ideia desse livro, que também é a proposta do seu doutorado, de investigar, de fazer uma pesquisa sobre as cidades, sobre o enfoque da mulher. Então, Eduardo, agradeço o convite. Eu estou convencida que o futuro da humanidade e da biosfera vai ser decidido nas cidades do século XXI. Quando você põe todas as cidades juntas no mesmo território, nós alcançamos somente 4% da superfície do planeta Terra. Entretanto, as cidades emitem mais de 80% do carbono, consomem globalmente 78% da energia e consomem também todos os nutrientes, 75% dos recursos naturais. Então, essa questão da cidade ela é muito importante. Essa conversa Mulher e Cidades, ela emerge na intersecção de 3 megatendências que informam o mundo que a gente vive. Então, essa rápida urbanização da população humana, o Brasil, por exemplo, 86% dos brasileiros já moram em cidades. Globalmente, em 2050, vai ser 70% da humanidade. Então, essa é uma das megatendências. A outra é a reposição das mulheres na sociedade. E a terceira megatendência é esse imperativo da descarbonização dos nossos estilos de vida. Na intersecção desses 3 megatendências, uma série de relatórios nascem recentemente para aqueles que são os knowledge brokers, os curadores do conhecimento globais, como o Banco Mundial, OECD, UNDP e o URBACT, dizendo que historicamente as cidades foram projetadas e construídas utilizando a experiência do homem como referência. E assim as cidades funcionam melhor para os homens do que para as mulheres, crianças, idosos, todos os níveis de habilidade e identidades de gênero também. Então, na verdade, é um tópico emergente. E nós percebemos que hoje nós estamos diante de uma crise planetária, né? Que é grande parte criado pelas cidades, né? Que são as grandes emissoras, né, dos gases que produzem o efeito estufa, e os problemas ecológicos são também gerados por essa postura centralizadora, mecanicista, e que não consegue perceber a interligação que existe entre todas as coisas. São visões fragmentárias
da realidade. E eu acho que essa visão feminina, que é muito mais integrativa hoje, é da maior importância, porque resgata, inclusive, essa reconexão com a natureza. A visão masculina colocou a natureza como algo fora de si, fora das cidades, inclusive, né? Até mesmo a agricultura sempre fora e não dentro da cidade. Então, essa fragmentação, essa falta de contato com a natureza precisa ser revertida para que nós possamos cuidar do planeta e reverter esse caminho suicida que nós temos hoje e que está levando ao aquecimento global, à destruição dos ecossistemas, da biodiversidade e tudo mais. Como é que você acha que é possível essa reversão? Então, Eduardo, eu acho que essa lacuna de gênero histórica no planejamento urbano não é um problema para ser resolvido, mas um potencial para ser realizado. Eu não vejo a relação mulheres e cidades esse problema. Quer dizer, a ideia não é a mulher substituir o homem, ela fazer as pessoas despertarem para um potencial que está latente nelas, né? Exatamente. A relação mulheres e cidades, existe um potencial lá que precisa ser realizado. E esse potencial ele é enraizado na singularidade biocultural e espacial do lugar. Então, eu diria assim, o potencial da superquadra S, tal, não é o potencial do bairro do Leblon do Rio de Janeiro. Cada potencial ele está enraizado na singularidade. O que nós precisamos fazer é não utilizar um velho mapa para explorar um novo território. Então, é trabalhar, escutar as mulheres, criar condições para que essas mulheres experts dos seus bairros possam criar, em vez de reagir, criar essa visão de como é que seria esse bairro se elas estivessem desenhando. E foi isso que eu fiz no meu trabalho. Eu caminhei com 274 mulheres. Em cada cidade que eu ia, eu visitava mulheres de bairros populares e bairros afluentes, que eu jamais queria que só uma visão moldasse essa perspectiva. E aí cheguei a esses 33 pontos de alavancagem. Então você também, de certa maneira, você está empoderando as mulheres para que elas percebam que elas são capazes de fazer essa mudança que é tão necessária, né? Criando as condições para que elas possam ser esses agentes, essas agentes, né, da transformação urbana que são. E como fazer isso? É mapeando com o próprio pé, caminhando nos seus lugares, observando e fazendo perguntas como qual é o potencial do seu bairro, não qual é o problema. E também, a partir do potencial, entender assim, começar assim, o que é singular? Porque o potencial está sempre enraizado naquilo que é único. O que é único? O que é singular daqui? Onde é o potencial? Quais são as forças restritivas? Vamos mapear uma rede de responsabilidades para destravar nós, mulheres vítimas, que não somos consideradas, e a prefeitura, a municipalidade que não cuida de nós. Você destrava isso e aí você fala assim, e qual o seu papel na realização desse potencial? Então, dentro dessa perspectiva, você também promove o encontro das mulheres, né? Porque às vezes elas estão muito isoladas. As cidades geram esse afastamento, não só das mulheres, dos homens também, né? As pessoas vivem cada um na sua toca e conversam muito pouco uns com os outros, especialmente nas cidades grandes, que são muito violentas, hostis, né? Então, essa reaproximação, essa criação de uma filosofia que une pessoas que moram próximas uma das outras para buscarem aquilo que é o interesse comum do seu grupo, é muito importante, né? É muito importante. Esse, na verdade, é um dos pontos de alavancagem dos 33 que foram identificados, que, assim, a saúde de uma comunidade, de um bairro, é proporcionalmente equivalente à quantidade de espaços e oportunidades para as pessoas se encontrarem e estarem juntas. Não terem que consumir juntas para estar juntas. Então, a criação de locais, de pontos de encontro, se as mulheres projetassem as cidades, todos os bairros teriam lugares para as mulheres estarem juntas. É interessante, May, que você cita no seu livro, né, que as cidades hoje, como Brasília, é um caso extremo, né, são cidades motorizadas, né? As pessoas só se locomovem de carro, os transportes coletivos são um pouco
insuficientes e não há muito transporte coletivo, e isso faz com que as pessoas não se encontrem muito. Não existem locais onde as pessoas circulem. Elas saem de casa, entram no carro e vão para um lugar ou para outro, né? E eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de ir na ilha de Paquetá. Não sei se você conheceu, né? É uma ilha na Baía de Guanabara, em que não tem carro. Lá só se anda de bicicleta ou a pé. Então isso me encantou, porque você encontrava as pessoas na rua, você parava, conversava com um, com o outro. Isso é encantador. E a gente perdeu esse sentido comunitário do encontro na medida que a cidade ficou muito mais sem esse encontro humano, tudo motorizado, né? É isso mesmo, assim, se as mulheres projetassem a cidade, elas seriam projetadas para proximidade e não para mobilidade veicular, e o transporte ativo, que é com a sua própria energia, bicicleta, caminhar, patinete, seria um estilo de vida, né? Então, assim, e assim também uma conexão intergeracional. Um dos pontos de alavancagem que as mulheres identificaram é a necessidade, porque você sabe que as populações estão cada vez mais longevas, né? Então, assim, a criação de centros multigeracionais, onde você coloca como é que chama-se nurseries em português? Os lugares de criança, as creches, junto com as casas de idosos. Quando as creches e os idosos cuidando, fazendo do mesmo jardim, tendo esse encontro intergeracional. A Alemanha já tem mais de 400 casas intergeracionais, proporcionando esse senso de pertencimento entre as gerações também. Bom, nós vamos dar um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa Papo Suprem. Fique conosco. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! E seja Suprem, você também! Estamos de volta com o nosso programa Papo Suprem, da União Planetária, e hoje nós estamos entrevistando May East, uma grande amiga, doutora, especialista em urbanismo e arquitetura, especialmente das cidades, né? E também um pé que ela tem muito forte nas comunidades, que em grande parte são comunidades rurais. Ela trabalhou muito tempo no movimento das ecovilas e no Educação Gaia. Então, para começar essa nossa segunda parte da conversa, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tendência que nós temos hoje de entender esse movimento, que é um movimento altamente transformador, que está migrando do conceito de sustentabilidade para a regeneração. A ideia da sustentabilidade não mais atende plenamente aos anseios da nossa população, não é? Então, é uma questão de mudança de direção, né? Hoje em dia, nós temos muitos cenários projetados para o futuro da humanidade e da biosfera. Nós temos centenas de cenários, né, projetados por Big Data Analysts, por futuristas, pelos cientistas climáticos e economistas. Eu diria assim, de todos os cenários projetados para o futuro até o final desse século, nós vamos crescer para 1,5 centímetros para 1,7, o mar vai subir 15 centímetros ou 30. De todos eles, nós poderíamos sintetizá-los em dois. Transição vai acontecer, ou nós vamos desenhá-la, ou vamos ser vítimas dela. E nós estamos no business de desenhar a transição. Mas como desenhar essa transição? Quando você fala, vamos fazer um design sustentável, como é que nós podemos sustentar algo que nós já perdemos? Aqui nós temos que mudar a nossa direção
em direção a um design regenerativo, que significa trazer mais vida, mais vitalidade, mais viabilidade, que é vitalidade ao longo do tempo, para os sistemas que nós estamos contribuindo. E assim fazer com que os sistemas humanos começam a coevoluir com os sistemas naturais. Os nossos estilos de vida, as economias lineares, impactaram muito os sistemas naturais. Não tem como sustentar algo que nós já perdemos. Então, o design ele é mesmo regenerativo, e aí quando você começa a desenhar regenerativamente, você tem 3 níveis alinhados, né? O trabalho interno, o externo e o sistêmico. O interno é o trabalho consigo mesmo, é você se desenvolver enquanto um agente regenerativo, as suas decisões enquanto consumidora, consumidor, como é que você leva a sua vida. O externo é você trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas e projetos, e o sistêmico é você desenvolver pessoas e projetos para mudar sistemas. E quando você está trabalhando regenerativamente, o seu projeto não é um projeto, o seu projeto é a regeneração. Então, assim, isso está implícito que a visão sistêmica é fundamental, né? Em vez da visão cartesiana, que é separatista, fragmentária, nós temos que começar a mostrar a importância dessa visão sistêmica que integra os seres humanos com a natureza, os seres humanos entre si, e faz com que a nossa visão de mundo se transforme também, né? A visão sistêmica é aquela que privilegia a relação entre as entidades, entre as coisas, entre as partes. Não são as partes que são importantes, não é o Eduardo e a May que são importantes aqui. Mais importante é aquilo que acontece quando nós conversamos, né? Então, é essa conversa entre o biocultural e o espacial que nós precisamos estar engajando na relação entre as partes e ver o que é que está faltando. Está faltando a visão da mulher. Está faltando a visão da mulher que traz com ela das crianças, dos idosos, dos deficientes. Está faltando essa visão. As cidades elas foram construídas, não que os homens falaram, vamos construir cidades que não funcionam para mulheres. Não, é porque os arquitetos, os urbanistas, os engenheiros de tráfego, 95% do Le Corbusier para frente eram homens. Então era uma coisa assim, não existia representação. E agora a representação, nós estamos reequilibrando essa representação. Isso é muito interessante, né? Que a mulher gradualmente está ocupando um espaço, né? Que é fundamental para que a gente possa ter essa transformação que se faz tão necessária, porque nós temos pouco tempo. O grau a marcha do aquecimento global é muito mais rápido do que a própria ciência estava imaginando, né? E isso faz com que a urgência da transformação seja muito maior. E então essa integração de todos buscando juntos, né, desenvolver o seu potencial e buscando uma nova visão de mundo que seja regenerativa é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco, May, sobre esses pontos de alavancagem que são fruto de todo esse trabalho que você realizou com entrevistas em várias cidades, com mulheres de várias culturas. Você pode citar alguns exemplos de como essa mudança está acontecendo? Vou sim, e também dizer por que pontos de alavancagem. Essa vem a uma ideia de uma cientista ambientalista chamada Donella Meadows, que dizia assim, existem pequenas intervenções que você pode fazer no sistema, pontos de alavancagem são aquelas pequenas intervenções que têm grande impacto no sistema como um todo. E quando eu caminhava com as mulheres dos bairros populares e afluentes, eu entendia que se elas estivessem desenhando a cidade, não seriam grandes mudanças infraestruturais que precisariam grandes financiamentos, eram pequenas coisas, mas que talvez pudessem mudar bastante. Então, assim, vou dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, você imaginar que daqui até o final do século, a maior parte das crianças vão nascer nas cidades, né? Como é que essas crianças elas vão ter acesso à natureza? Então, um dos pontos de alavancagem é esse chamado cultivando biofilia, né? Biofilia, né, vem do grego bio, vida, filia, amor à vida. Então, assim, como é que as mulheres falam de um desenho biofílico urbano? Como é que seria isso? Seria, assim, conectar todos os bolsões de verdes, tipo
trepadeiras, com pequenos jardins, com parques, com lagos, criando corredores naturais para aquelas crianças que nascem. Nós sabemos que de 0 a 7 anos é quando todos os valores são criados, as conexões, para que elas possam sair de casa e ter uma continuidade de encantamento pela natureza dentro da cidade. E elas acreditam que se essas crianças se encantam com a vida dos 0 aos 7 anos, quando elas chegarem adolescentes, esses adolescentes não vão trash o meio ambiente, porque já foi acordada essa reverência. E quando virar adulto, não vai querer controlar a natureza. Então, o papel das escolas é muito, muito importante nesse sentido, né? Porque elas passam boa parte do tempo nas escolas, né? Com certeza. Cultivar biofilia nas escolas, saindo de casa em direção à escola, já tem que ter um encantamento, um caminho, caminhos verdes de ar puro, onde as crianças podem abrir seus pulmões, observar trepadeiras, minhocas, borboletas. Isso é muito importante, daqui até o final do século. Nós temos escolas mais verdes, né? Agora, para você mudar a cidade, você precisa mudar a cabeça das pessoas, né? A visão de mundo das pessoas. Aí talvez nós tenhamos a maior dificuldade de fazer com que elas percebam uma nova realidade que pode transformar radicalmente a nossa maneira de ser, né? Aquela coisa. Não basta descarbonizar apenas as indústrias, nós temos que descarbonizar o estilo de vida das pessoas também, né? A visão de mundo que as pessoas têm. Então, uma das formas, que já está acontecendo nas grandes cidades, eu vou dar uns exemplos aqui, por exemplo, Paris, que é a cidade de 15 minutos. Né? Paris é uma cidade cheia de vilas, assim como São Paulo, Vila Mariana, Vila Maria, feito de vilas. Né? Foi o grande presente, né, legado do Covid, fez que as pessoas começassem a viver localmente, esse urbanismo de proximidade, cidades de 20 minutos, bairros de 15 minutos, é alguma coisa que está crescendo muito, muito forte na Europa, e acredito que também esse senso de pertencimento, o lugar onde que você é visto e é reconhecido, é um lugar onde você pode fazer a diferença. E aí em Brasília você tem as superquadras, onde você tem tudo lá, que já é assim, já é num desenho uma possibilidade das pessoas viverem localmente. Né? Falta talvez um estímulo, né? E programas que viabilizem uma aproximação maior entre as pessoas, espaço para as crianças também brincarem. Isso que eu sinto muita falta, né? Espaço para as crianças se encontrarem, brincarem juntas e terem uma vida mais próxima da natureza. Eu acho que isso aí talvez seja um ponto que nós temos que trabalhar muito junto com as administrações públicas para melhorar. Né, a estrutura está lá. Como é que vai trazer essa nova oxigenação, né, para essas superquadras? É um grande potencial. E esse potencial ele tem que ser, na verdade, emergir dos moradores, das moradoras que estão lá. Né? E isso está acontecendo, você percebeu isso nas suas andanças pelas cidades do mundo? Isso já está acontecendo num ritmo bom? Isso é uma tendência, essa é uma mega tendência. Um urbanismo de proximidade, ele é uma mega tendência, principalmente nas cidades europeias e também nos Estados Unidos e na Austrália. Então é uma coisa, eu digo assim, esse movimento, ele é um movimento rizomático. O que é um rizoma? Rizoma é uma planta que nasce no horizontal, quase que na superfície, né? Sabe, uma raiz que vai, e de vez em quando tem uma gramínea que sobe aqui, outra ali, é diferente da estrutura de uma árvore. A árvore tem uma estrutura mais hierárquica, tem o tronco, as raízes, né? Os ramos, e esse movimento ele é rizomático, ele está aparecendo nos mais diferentes lugares, é como se fosse um despertar, assim, tem um desequilíbrio aqui, histórico. Como é que nós vamos reequilibrar? Vamos reequilibrar na singularidade dos lugares. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu recomendo que vocês leiam o livro que a MEI está lançando, E se as mulheres projetassem as cidades. É um livro que está sendo lançado pela editora Bambual, em português, já está disponível. Inclusive, hoje à noite nós vamos ter o lançamento aqui em Brasília. E todos estão convidados a conhecer o livro, conhecerem todos esses pontos de alavancagem, os 33 pontos de alavancagem que a MEI
menciona no livro e se empenhe em transformar as nossas cidades em cidades mais humanas, mais amigas, né? E mais femininas também, de certa maneira, e com cuidado com as crianças, com os idosos, com todas as minorias, e que nós possamos, então, viver uma vida mais sistêmica, mais colaborativa, e esse é o trabalho que nós temos pela frente, não é, May? Seguimos. Então, muito obrigado, May, pela sua presença. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Até a próxima. Namastê.